Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, 7 de abril de 2025, iremos discutir a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na análise de Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e Fernando César em Curitiba, no Paraná. Jogos com muitos gols, muita emoção, tudo isso não sai daí já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. E no pique, eu vou direto ao Rio de Janeiro, de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, até o Rio de Janeiro, Brasil, Antônio Manuel Góes. Uma segunda rodada com muita emoção, né? Alguns até com emoção, com a dose ali lá em cima, muitos gols. Tivemos aí o Internacional vencendo o Cruzeiro bem, o Corinthians ao Vasco, enfim. Mas você vai analisar os jogos das equipes do Rio de Janeiro. A dupla Fla-Flu e mais o Botafogo e o Vasco, hein? Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, Júnior e amigos da Resenha da Bola. Na segunda rodada do Brasileirão Série A, último fim de semana, o Vasco da Gama, advindo de excelente resultado, 2-1 contra o Santos em São Januário, foi ao Itaquerão no sábado e perdeu para o Corinthians por 3-0. Um placar que, afinal, ficou de bom tamanho para o time de Fábio Carille, amplamente dominado na casa do adversário, sem poder de reação, a expor a fragilidade consorciada de suas linhas, notadamente a defesa incapaz de se contrapor aos companheiros do holandês Memphis Depay, líder diferenciado do massacre corintiano, que ficou, repito, de bom tamanho para o Vasco. Em casa, o Botafogo se impôs por 2-0 ao aguerrido Juventude de Caxias do Sul, que vendeu caro a derrota, ao obrigar excelentes defesas do goleiro John, em jogo cujas ações de relevo foram protagonizadas pelo trio de meio-campo botafoguense, Marlon Freitas, Gregory e Savarino. Derrotado na primeira rodada pelo Fortaleza na capital cearense, resultado que culminou com a demissão de Mano Menezes, o Fluminense foi de novo o velho treinador Renato Gaúcho, nesse domingo no Maracanã, pela quinta passagem do ex-gremista à frente do tricolor das Laranjeiras, 30 anos depois do famoso gol de barriga contra o Flamengo, em seu tempo de excelente e polêmico atacante. Os 2-1 contra o Bragantino serviram como marca de retorno de Portaluppi e a volta de Paulo Henrique Ganso no segundo tempo, inativo por um problema cardíaco desde o começo da temporada. Já o Flamengo foi a Salvador para enfrentar o Vitória e manteve uma escrita de 11 anos sem perder no Barradão. A despeito de absoluto domínio das ações, sem oferecer mínimo espaço a iniciativas de ataque dos donos da casa, o rubro-negro de Felipe Luiz, procedente de longa viagem à Venezuela, onde derrotou Táchira na primeira rodada da Libertadores, mais uma vez não transformou em maior vantagem de placar a superioridade tática e técnica imposta ao time do aplicado Thiago Carpini. Com efeito, o Flamengo demorou a abrir uma contagem, em gol magistral de Arrascaeta, ao completar de bico uma jogada individual na grande área dos baianos, depois de pelo menos 2 oportunidades desperdiçadas por Juninho, uma delas em tirambaço no travessão do Vitória, que chegou ao empate em rara oportunidade ofensiva, com chute de fora da área de Wellington Rato, desviado em Gerson, a deslocar o goleiro Rossi, até então um privilegiado espectador da partida. Predominante, todavia, a paciência estratégica de Felipe Luiz ao promover as entradas de Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo,
cabendo a esse último o cruzamento completado para as redes do Vitória por BH. Na avaliação do treinador rubro-negro, um resultado, entre aspas, heróico, face às circunstâncias decorrentes da estafante logística no deslocamento em longa distância para o jogo da Libertadores, 3 dias antes na Venezuela. Nesse meio de semana, cariocas têm compromissos continentais. Pela Libertadores, o Botafogo receberá o venezuelano Carabobo. O Vasco medirá força em São Januário nesta terça contra o também venezuelano Puerto Cabello pela Sul-Americana. No mesmo torneio, o Fluminense enfrentará no Maracanã o boliviano Villarroel. E o Flamengo terá em casa o segundo confronto da Libertadores diante do Central Córdoba da Argentina. E desculpe por minha recalcitrante rouquidão faz alguns dias, que quase me deixa fora da resenha da bola, Antônio Júnior. Que nada, Antônio Manuel Góes, já aí praticamente recuperado, né, à base daquele limão, mel e outras coisinhas que ajudam. Nessa hora aí tá com uma voz praticamente perfeita, dando o recado que é o principal, né? Esse é o bom jornalismo. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, você vai analisar outros jogos envolvendo o Corinthians, o Palmeiras, o Internacional e o Cruzeiro, o Grêmio, né, que jogou com o Ceará, enfim. Quero lhe ouvir a sua opinião dessas equipes na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos, nesse último final de semana, o desdobramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que está apenas começando, já que ainda temos 36 rodadas pela frente para sacramentar exatamente esse que é a principal competição do nosso país, com as grandes equipes se enfrentando. Eu fiquei aí com a incumbência de acompanhar as equipes paulistas nesta rodada e ficamos atentos a 4 jogos, a começar pela vitória tranquila do Corinthians sobre a equipe do Vasco, resultado que inclusive rendeu duras críticas do atacante Verratti ao desempenho do Vasco, que foi uma equipe facilmente batida pelo Mosqueteiro. A equipe do Corinthians, pelo que vem demonstrando nas competições em que está disputando, que está correspondendo à expectativa pelo bom elenco formado e tendo inclusive nesse jogo, na vitória sobre a equipe do Vasco, através o seu meio atacante Depay, realmente o grande articulador e jogador de conclusão, chegando inclusive às redes a favor da equipe do Corinthians no jogo contra a equipe do Vasco, que claro, a competição está apenas começando, mas já já o farol amarelo será aceso para a equipe do Vasco, que precisa melhorar bastante a sua produção. Outro jogo que nos chamou a atenção foi Palmeiras 2, Sport 1. O resultado, na minha opinião, injusto, principalmente pelo erro crasso cometido pelo árbitro, marcando uma penalidade que absolutamente não existiu e pela falta até de humildade desse árbitro que não consultou exatamente o VAR, não foi até a TV para observar que realmente não houve o toque, como ele acabou interpretando por parte do zagueiro do Sport. Realmente o Sport não merecia esse prejuízo tão grande de responsabilidade da arbitragem. O Inter vencendo a equipe do Cruzeiro, sendo beneficiado principalmente quando
a equipe do Cruzeiro teve um jogador expulso aos 19 minutos do primeiro tempo. A partir daquele instante, o Inter já tomou totalmente o controle do jogo. 10 minutos de paz, 10 minutos após, já abriu o placar com um chutaço do Alan Patrick, que pelo que vem demonstrando merece uma atenção, inclusive em termos de convocação para a seleção brasileira. O Inter é daquelas equipes, sim, que vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro deste ano. A equipe do Ceará pegou a equipe do Grêmio no Castelão e, mesmo o Grêmio apresentando um futebol até razoável, a equipe do Grêmio vem merecendo duras críticas já ao técnico o Quinteiros por parte da sua torcida, a começar pelo fato da equipe do Grêmio não ter conquistado o campeonato estadual, campeonato gaúcho, e apesar disso, o time do Grêmio figura no meio da tabela com 3 pontos ganhos, ocupando aí um 10º lugar, e claro, vai ter que melhorar de produção, porque a gente sabe da forma como a torcida tricolor gaúcha cobra o desempenho do time. Portanto, foram esses jogos que nos chamaram maior atenção, e agora é esperar pela próxima rodada justamente o Grêmio, que terá em casa no próximo domingo às 5h30 da tarde o Flamengo pela frente. Mesmo jogando no seu estádio, sabe da dureza que vai ter que enfrentar, Júnior. Pois é, Fernando César, mais jogos analisados por você aí, de grandes equipes, e você está citando que o Grêmio vai receber o Flamengo agora, esse jogo promete, hein? Promete muito, com certeza, na próxima rodada. Mas tivemos ainda envolvendo as equipes, aquelas que a gente coloca como favoritas para brigar pelo título por vaga da Libertadores. O Fortaleza, fora de casa, empatou com o Mirassol, que estreia, né, na Série A do Brasileirão, e o Mirassol conseguiu empate já no finalzinho, para desgosto, né, dos torcedores do Fortaleza. O Santos recebeu o Bahia, também um dos favoritos, e ficou no empate em 2-2, muitos gols, 4 só nessa partida, e o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo, o Atlético e São Paulo, também 2 favoritos aí a brigar, né, pelo título e por vagas, né, na Libertadores, ficaram em 0-0. As duas equipes perderam os jogadores na segunda etapa, ficaram com um jogador a menos, São Paulo logo no começo e o Atlético mais no final da partida, né? Muita gente empatada com 4 pontos, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, só que o Internacional, né, é o líder nos critérios de desempate agora, começo apenas de Campeonato Brasileiro, é claro, muito cedo ainda, né? Apenas 2 rodadas foram disputadas. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!